Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases da doutrina. E hoje a gente está entrando no módulo 8 do ESG, onde a gente vai ver o primeiro roteiro, que trata das viagens de Allan Kardec e as primeiras ações de Allan Kardec. O módulo 8º, que trata de movimento espírita e unificação. Você já sabe que nos segue, você que chegou agora, eu vou explicar. A gente, nesse 5º ano de programa no ar, está visitando os roteiros do ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. A gente está seguindo ele ponto a ponto, para a gente junto estar estudando. E você que se interessar e quiser aprofundar, busque o centro espírita mais próximo da sua casa e se matricule nesse curso, que é modular, geralmente inicia todo o começo de semestre, e aí você acompanha presencialmente esse estudo fora aqui com a gente, tá certo? E roda boa, junto com os amiguinhos, seja muito bem-vindo, meu querido amigo Antônio Reinaldo. Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos preparar para mais um programa para levar essa doutrina ao conhecimento dos nossos internautas. Minha querida Isabela Martins. Olá, pessoal, sempre um prazer estar aqui, gravar esse programa com essa turma e falar um pouquinho, né, sobre essa doutrina tão consoladora que a gente ama tanto. E Raimundo Souza. Olá, é um prazer também estar junto com esse povo estudioso e para nós falarmos um pouco mais dessa doutrina consoladora que nos dá orientação de vida e nos mostra verdadeiramente o que é o amor pelo próximo, por nós mesmos, e assim a gente vai aprendendo a viver cada dia melhor. Vamos lá ouvir um momento de reflexão, onde a gente dá essa, vamos dizer assim, esse comecinho de paz no coração e na mente para a gente começar a estudar, já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 38 do livro Evangelho e Vida, mensagem ditada por Ivone Abrunilde Mendes do Espírito Santo. Título da mensagem: Sob a proteção de Deus. Nos dias que passam, repletos de turbulência, as almas se inquietam, atemorizam-se, como se lhes faltasse a proteção do mundo, esquecidas de que estamos sob a proteção de Deus. Até um certo ponto, entendemos que os descrentes e os indecisos assim procedam. Todavia, não os seguidores do Cristo, cuja mensagem eterna é um atestado permanente de sua infinita misericórdia. E, muito menos, compreendemos que a inquietação e o temor se instalem no coração dos espíritas e, sobretudo, no coração e na mente dos médiuns. A doutrina espírita é explícita quando nos afirma a posição atual da humanidade e do mundo por ela habitado. Posição de mudança, pelo término de um ciclo e preparo de outro. Assim, são naturais as ocorrências que todos presenciamos, as quais foram preditas pelo próprio Mestre ao advertir: no final dos tempos, ouvireis rumores de guerras. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que tentarão iludir a muitos. No final dos tempos, a impiedade dominará a tantos que se arrefecerá a fé dos crentes. Por que então o espanto? Por que a inquietação? Ao dizer-nos: não se turbe o vosso coração, porque na casa do Pai há muitas moradas, alertava-nos Jesus que na mente divina existem inumeráveis recursos para o socorro de seus filhos nos momentos em que os problemas inquietantes venham a surgir. Irmãos queridos, pacificai-vos. Sois privilegiados pelo conhecimento espírita que desdobrou os vossos olhos
as verdades que muitos ainda não puderam ou não quiseram desvendar. Aquietai os vossos pensamentos, dominai os vossos impulsos, controlai o vosso verbo. E vós, médiuns muito amados, lembrai-vos, a vossa tarefa junto aos desencarnados inicia-se muitas horas e até mesmo alguns dias antes da efetivação de tão valioso trabalho. E dessa forma, a vossa ansiedade tumultua a sua preparação. O desequilíbrio causado pelo medo interfere negativamente no desempenho mediúnico. Orai e vigiai. Não vos falamos da oração contemplativa, mas daquela que se eleva através da ação do bem, em clima de confiança e de fé permanente na proteção de Deus. Rogamos a Jesus que vos conduza os passos pelo caminho das realizações proveitosas, que serão sempre alcançadas quando realmente nos dispomos a tomá-lo como nosso divino modelo. E após um momento de reflexão, que é sempre uma oportunidade da gente parar, escutar e refletir, vamos aos recadinhos de coração. A gente agradece a todos que estão inscritos no canal e colaboram de alguma forma, mandando as suas perguntas, comentando, e a gente precisa muito desse retorno de vocês para a gente dar continuidade ao nosso trabalho e ajudar todos aqueles que aqui buscam o conteúdo para a gente estar estudando sobre a doutrina. Participe, não só assista, marque o sininho para que você seja avisado de todos os programas que são postados aqui no canal e compartilhe tudo organizadinho para vocês em playlist, para você maratonar, compartilhar com seus amigos, nos ajudar a espalhar a boa nova do Cristo aqui através da doutrina espírita. E vamos então começar a rodada de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bora lá, meus amigos. Módulo 8º do ESD, Movimento Espírita e Unificação. Roteiro 1, que trata das viagens de Allan Kardec às suas primeiras ações. E aí eu começo assim. No decorrer dos anos de 1860, 1861, 1862, 1864 e 1867, Allan Kardec empreendeu várias viagens pelo interior da França e da Bélgica no interesse do espiritismo nascente. E aí, meus amigos, eu jogo para vocês. Qual foi o objetivo de Allan Kardec com essas viagens? Quem começa? Bom, vou começar falando um pouquinho, né? Kardec, como um bom cientista, tinha interesse em agregar muitas opiniões diferentes e coletar o que as pessoas pensavam ou estavam estudando e pesquisando o mundo afora, né? O que é uma característica nata de um cientista verdadeiro, porque ele vai em busca de informações, ele não se contenta só com aquilo que ele possui ali no intermeio. Como a gente sabe, Allan Kardec, paralelo ali à constituição das obras básicas, escrevia a Revista Espírita. E nessa revista ele tinha a possibilidade de fazer esse intermédio com inúmeras outras pessoas de países diferentes, de responder questões que iam surgindo sobre o espiritismo de lugares diferentes, né, do planeta, digamos assim. Claro que com certas limitações àquela época, né, que hoje já seria uma coisa muito mais ampla, né. E aí, com isso, Kardec fez inúmeras viagens com o intuito de divulgar a doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, mas também trazer para a discussão temas que ele entendia como relevante, que eram necessários serem aprofundados, né? Assim como ele fazia esse mesmo trabalho na Revista Espírita, que não é tida, é importante a gente falar. As revistas espíritas, que foram 10 anos de compilado, elas não são tidas como obras básicas, né? Elas não estão ali contidos os pilares. Por quê? Existem muitas informações ali, digamos assim, com certos equívocos, com falta de uma revisão mais apurada, porque era um momento de teste. E essas viagens faziam isso também com Kardec, né? Com que ele pudesse saber o que as pessoas pensavam e levar a divulgação do que estava acontecendo, né, dentro desse nascente do espiritismo para outras culturas, né, para outros países. Lá na Revista Espírita,
né? Ele diz o seguinte, né? Que o objetivo de Kardec era dar instruções onde essas fossem necessárias, ao mesmo tempo, né? Kardec falando, nos instruirmos, queríamos ver as coisas por nossos próprios olhos, para dar lugar ao estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida. Estudar as coisas locais, favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso, sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição e das críticas e conhecer o julgamento que se faz de certas coisas. Né? Muito criterioso, né? Muito criterioso, porque teve as informações dos espíritos, já havia parte da codificação pronta, né? 1862, havia parte pronta, mas ele teve a curiosidade de saber como isso estava se desenvolvendo. Como Isabela falou, coisa de pesquisador, né? Coisa de cientista, de uma pessoa criteriosa, ele foi ver como que aquilo ali estava sendo aplicado. Consequentemente, mudanças poderiam ser feitas, aprimoramentos poderiam ser realizados, né? Ali dentro, e ele ajudou às vezes, a dar entendimento àquilo que ainda não estava sendo entendido, certo? Então, eu acho assim, muito criterioso, fantástico o posicionamento de Kardec. E a gente tem que se reportar à época, né? Porque, como até a Isabel falou, hoje em dia seria fácil tanto o deslocamento como as informações, talvez nem precisasse viajar, né? Isso. Agora, naquela época que tudo era difícil, que era por carta, ele recebia muitas cartas de apoio, de felicitação e tal. Então, ele queria em loco ver aquilo ali, sentir a situação, como a coisa estava se dando, né? Como até em alguns trechos aqui das leituras que eu fiz, que ele fala que chegou em locais que num tempo tinha poucas pessoas espíritas, 6 meses depois já era quase 5 mil, 10 mil, e assim se multiplicando exponencialmente depois a quantidade de locais e de pessoas abraçando o conteúdo espírita naquela época. Então, ele foi com esse espírito de cientista sentir como a coisa estava indo, né? Que, afinal de contas, ele se debruçou nesse trabalho e queria ver como a coisa estava andando, né? Reinaldo, quer comentar algo? Eu acho que você já deram os esclarecimentos dessa ideia dele, que era realmente ir lá, sentir o clima, né? Ver como é que as coisas estavam, o que estava acontecendo, o que as pessoas estavam falando, como é que as pessoas receberam. Então, ele queria sentir isso de perto, aquela coisa, sentir o calor, não ficar só nas cartas, as cartas frias que ele recebia, ele dizia, eu quero sentir o calor dessas pessoas, eu quero ver assim de perto como é que elas estão, como é que está sendo essa receptividade, esse olho no olho. É mais ou menos isso, acho que não temos muita coisa a falar sobre isso. O mais importante, Andréia, lembrar que as instruções que ele deu lá naquela época são as mesmas instruções que nós seguimos hoje, entendeu? Então, quer dizer, naquele tempo, quer dizer, com a visão de Kardec, né, era tão assim grande, né, tão questionável, que as instruções que ele deu lá nos servem até hoje, são atemporais, né? Queria ir mais longe. As instruções que Jesus deu há 2000 anos também estão atualíssimas. E nós ainda não as praticamos, né? Então, a gente sempre percebe como vem pensadores, revolucionários, pessoas que vêm para nos ensinar, né? Que vêm em missão, dizer, olha, gente, é isso aqui, é possível. Eles vão lá e fazem. E a gente está aqui apanhando até hoje para fazer coisas que já foram feitas há muitos anos, né? Usando as mesmas palavras, inclusive, né? Porque, inclusive, por exemplo, pegando essa fala do Raimundo, a gente trazendo para os dias de hoje. Alguém te chama para dar uma palestra, se for muito distante da tua casa, se for não sei o quê, se for num horário que não é conveniente para você, você já bota uma série de banca, não vai dar para ir, não sei o quê. Quer dizer, são muitas as dificuldades que a gente cria quando hoje a gente vive num mundo de facilidades, né? Tudo é muito simples, muito fácil, deslocamento, chegar até os locais, a recepção que você tem é outra, diferente de quando Paulo, por exemplo, ia falar sobre o evangelho, né? Então, hoje é muito, muito melhor, e a gente ainda assim bota muitas dificuldades.
Pois é, aí dentro dessa fala de vocês, aí eu me lembro, né? Quantos a gente buscando informação, estudando e tal, vê que muitos dizem assim: Jesus está superado, Kardec está superado, né? E buscando outras fontes. Se a gente não segue, como a gente não segue ainda o Cristo de fato, tudo que ele ensinou, né? Kardec, quanto sua casa, assim, a gente vê também da dificuldade de seguir o que ele nos passou, então é um ponto bastante importante para a gente refletir, porque quando a gente diz que algo está superado, é porque a gente já está bem melhor do que aquilo, né? A gente já aprendeu e tá bom, vou buscar outros voos, porque isso aqui para mim já basta. E sendo que a gente não consegue, né? É um ponto também bastante importante a refletir. Tudo que é verdade nunca será superado. Então, a verdade ela não é superada, a verdade não caduca, a verdade não fica fora de moda, a verdade sempre é verdade. É o que acontece com a doutrina de Jesus, com a doutrina espírita, porque é verdade, gente, a verdade nunca está fora de moda. Então, as pessoas que pensam assim é porque ainda não compreenderam essa verdade, ainda não entenderam qual é o propósito dessa verdade, o que essa verdade vai trazer para a vida dele, porque a verdade sempre ela traz para a gente para nortear as nossas vidas, para nortear as nossas ações, para nos mostrar que aquele é um caminho verdadeiro que você deve trilhar. Então, as pessoas que acham que está caduca, que não serve mais, que já passou do tempo, porque ainda não compreenderam essa verdade. Então, elas estão fora do tempo, elas estão fora da verdade. Então, elas estão buscando verdade onde não existe. É aquela coisa, a gente buscar felicidade no mundo material, na matéria, nas coisas materiais. A verdade não está nas coisas materiais. Tá? Então, isso é que as pessoas elas entram por esse caminho que não vão levar a lugar nenhum. Lá, mais tarde, elas vão ter que voltar para esse caminho. Elas vão ter que voltar e dizer, não, aqui realmente é onde tem a verdade. De repente, Reinaldo, são verdades que se adequam às minhas necessidades, às minhas vontades. Aí sim, essas verdades me são agradáveis, né? Muitas das vezes é isso. E não aquela que de fato de alguma forma me afronta, me mostra que eu não estou naquele caminho. Eu digo, será? É tão difícil. Aí as desculpas são muitas. Por isso que eu disse, não, está superado, né? Todo orgulhoso, ele quer superar aquele que o superou. Verdade. Vixe, viu essa filosofia? Lá. Está inspirado. Está inspirado. Por isso que ele está quietinho ali, tá só matutando. Só matusquelando para chegar e pá! E aí, gente, pegando o gancho dessa questão aí dos ensinos que ele foi, né, levar e também, dentro da sua humildade, dizer também de aprender, né, ele fala assim da força do espiritismo, que tem duas causas preponderantes. Quem é que descreve aí essas duas grandes forças aí que ele diz para a gente poder comentar? Raimundo. O primeiro, né, me valendo aqui da apostila do ESE, né, a apostila diz assim que o primeiro resultado que podemos constatar foi o imenso progresso das crenças espíritas. O único fato poderá nos dar uma ideia disto. Quanto à nossa primeira viagem a Lyon, em 1860, ali havia, no máximo, algumas centenas de adeptos. No ano seguinte, já existiam 5 a 6 mil, tornando-se impossível saber o seu número agora. Pode-se, no entanto, e sem nenhum exagero, avaliar entre 25 e 30 mil. Este é um fato comprovado que ninguém pode negar. Mas há outro fato notável que também podemos constatar numa porção da localidade onde era desconhecido. O Espiritismo penetrou graças às pregações desfavoráveis que lhe eram feitas, inspirando nas pessoas o desejo de saber o que ela fundamentava. Em seguida, por se achasse racional, conquistou partidários. Poderíamos citar, entre outras, uma pequena cidade do departamento de Indre-et-Loire, falando no português francês. Certo? E jamais ouvia falar do Espiritismo. Pelo menos nos últimos 6 anos ali ocorreu
a um pregador a ideia de fulminar no púlpito o que chamava falsa e impropriamente a religião do século XIX, o culto de Satã. Quer dizer, quanto mais se falava mal do espiritismo, né, mais ele era, mais aguçava a curiosidade das pessoas em descobrir o que realmente era, certo? Então, isso deu uma força para a propagação da doutrina, né? Porque a doutrina, né, que ela é uma doutrina que fala de amor, fala de consolo, fala de esperança, né? Que oferece uma visão mais ampla sobre a vida e a morte, certo? Isso satisfaz a quem busca o entendimento. Então, toda essa propaganda negativa que havia naquele momento foi uma das primeiras forças para realmente divulgar a verdade sobre essa doutrina. Porque a doutrina espírita, ela torna as pessoas felizes, né? Porque quando a parte conhecer os seus ensinos, a praticar, e aí ela, de fato, consegue entender o porquê do que está sofrendo, do sofrimento, e aí a resignação. Então, assim, ela facilita para as pessoas buscar a verdadeira felicidade. E outra coisa que eu acho importante ser falado, e aí eu espero aí o comentário dos outros amigos, é a questão da onde se assenta a doutrina. A primeira lei veio com Moisés, né? Depois a segunda com Cristo, mas a terceira revelação, que é a doutrina espírita, não está assentada em uma personalidade, não. Onde tiver médium, tem comunicação, e aí a ideia não está presa a ninguém. Então, isso é que é uma grande força da doutrina espírita, porque ela não está presa a uma personalidade. A gente falava bastante de Kardec, porque ele teve grande importância de ter modificado a doutrina, mas não está presa a ela, não está presa a um único espírito, não. Foram diversos que colaboraram com diversos médiuns pelo mundo. Então, a ideia não está presa a ninguém. Então, isso é uma grande força da doutrina. E aí, o que meus amigos complementam com relação a essa informação? É uma coisa interessante, no comentário de Raimundo, que ele leu também, e as pessoas que tentaram denegrir a imagem da doutrina foi que fizeram uma grande divulgação. Porque nós temos que entender uma coisa importante. Nós, seres humanos, temos uma coisa que ela nos leva nos leva a muitas coisas. Nós somos curiosos. Nós somos, como não diz aqui, nós somos orgulhosos, queremos saber de coisas. Quando alguém fala de alguma coisa, bem ou mal, atiça a nossa curiosidade, tem que buscar saber o que é aquilo. Então, essa foi as pessoas tentaram denegrir a imagem da doutrina, quando falaram, pessoas que nunca tinham ouvido falar tiveram a curiosidade, que coisa é essa que esse pessoal está falando? Eu vou procurar, eu vou ver o que é, o que estão falando. E aí, através dessa busca, as pessoas encontraram algo totalmente diferente do que foi propagado. E aí dizer, isso aqui não é aquilo que está falando, isso aqui é algo diferente, algo que me traz um consolo, me traz outras situações, me traz uma esperança, me dá uma certeza de um amanhã diferente. Então, as pessoas nos levam a isso. Então, aí vem essa situação que a André falou. É aquela coisa, se queimasse todos os livros espíritas, a doutrina continuaria funcionando. Por quê? Porque não é os livros, não é o que Kardec trouxe, é os espíritos. Eles é que trouxeram tudo isso. Kardec só pegou e organizou. Disse, olha, está aqui organizadinho, para vocês lerem, fica mais fácil. Porque os médios em todo lugar tem médio. É muito difícil ter uma família que não tenha um médium. E os médios é que trazem as informações dos espíritos. Os médios é que vão propagar isso, porque em todo lugar, hoje, aonde tem espírito, tem médium, onde tem médium, tem espírito. Então, essa é uma coisa muito importante, é a universalidade. Em todos os lugares, em todos os recantos, em todos os países, nos lugares mais difíceis, mas lá tem um médium que traz a informação do mundo espiritual. Então, esse é o ponto também chave dessa doutrina.
nada vai conseguir abafar, que cada dia mais ela vai crescer e vai crescer, para que ela chegue no terceiro estágio, que é o estágio que fazia a nossa reforma, a nossa transformação, quando a gente compreender, tá? E a gente precisa compreender essa doutrina atrelada ao Evangelho de Jesus, e quando a gente compreendeu o 2, porque a doutrina vem, digamos, de certa forma, vamos dizer assim, complementar o Evangelho de Jesus. Mas, ela, além disso, ela vem esclarecer o Evangelho de Jesus, vem fortalecer, vem trazer uma clareza no Evangelho de Jesus. E a hora que a gente compreender isso, com certeza a nossa caminhada vai ser mais certeira, nosso alvo vai estar na nossa frente, a gente não vai mais errar, vai seguir em frente, vai deixar de andar em zigue-zague. Tem uma coisa interessante que é falada no livro dos médiuns, né? Que os espíritos deixam claro que, porque as pessoas tendem a associar muito a mediunidade com o espiritismo, e acham que o espiritismo é o dono da mediunidade. E o próprio livro dos médiuns, os espíritos falam que não, que a mediunidade existe desde que o mundo é mundo, que ela não surgiu, esse fenômeno não surgiu com o espiritismo, né? E a gente tem comprovações na Bíblia e em muitos outros livros, muitas outras obras sobre isso, né? Que muitas pessoas já manifestavam inúmeros fenômenos mediúnicos e o espiritismo ainda não tinha surgido, o espiritismo é muito recente. E o que eu acho legal na doutrina, e no Kardec, e no que se segue disso, é sempre uma posição de muita humildade com relação ao que é dito, né? Kardec tem uma frase atribuída a ele em que ele coloca que, olha, se um dia eu disser uma coisa e a ciência disser outra, né, siga a ciência, assim como Emmanuel tem uma em que ele diz, se algum dia, Chico, eu te disser alguma coisa que for de encontro ao que diz Kardec, o que diz Jesus, siga Kardec e siga Jesus, não me siga. Então, a gente observa inúmeras posturas diversas, de diversos personagens do Espiritismo, relacionados ao Espiritismo, que colocam isso. Colocando o quê? Que o conhecimento está acima de qualquer coisa, mas ele não está restrito a um livro, a uma pessoa, tanto que as pessoas têm, quem não é espírita, tem assim, vocês lá são espíritas kardecistas, e esse é um termo equivocado, porque não existe o espírita kardecista e o não kardecista, existe o espírita. O Kardec foi apenas o codificador, como, né, Reinaldo colocou, aquela pessoa que foi lá e deu, né, todo um contorno para aquilo que foi dito pelos espíritos. E outra, espíritos diversos, porque não foi apenas um. E aí isso também já tira essa centralidade, essa coisa de que isso pertence a essa pessoa. Não, várias pessoas participaram desse momento. E quando a gente fala várias, a gente também se refere a vários médiums, que é outra coisa que faz isso ser, né, multi. Então, a gente vai percebendo que a doutrina, ao longo do seu desenrolar e dos seus personagens, isso sempre é colocado, né, de que você tem muitas pessoas envolvidas naquilo e que o conhecimento que é passado é mais importante do que a pessoa que passa. Verdade. E aí, meus amigos, é lógico que tudo não foi só flores, né, nessa viagem de Kardec. Ele teve dificuldade, sim, e aí acho que o que ele realmente foi buscar. Então, eu pergunto para vocês, qual foi a postura de Kardec diante dos desafios encontrados nesse espiritismo nascente? E aí a gente também até enumerar algumas dessas dificuldades que ele encontrou. Olha, Kardec tem eu não vou lembrar quem disse isso, mas tem uma frase que é muito falada na doutrina espírita, se vocês lembrarem aí de quem é, me avisem, que fala que Kardec era o bom senso encarnado. E realmente a postura dele desde o início foi muito essa. Primeiro que ele era uma pessoa muito cética, né? Tinha muitas dúvidas também, mas depois que ele conseguiu compreender o que era a doutrina espírita e que a mensagem que ali estava, né, sendo dada naqueles fenômenos era uma coisa que ia muito além do que a frivolidade, do que a brincadeira, ele conseguiu extrair dali ensinamentos preciosos, né, que estão nos norteando até os dias de hoje. Sem dúvida nenhuma, nesses princípios, o Kardec encontrou muitas dificuldades, como qualquer pioneiro na divulgação de uma ideia nova,
Porque o espiritismo é uma ideia nova, né? Uma ideia revolucionária. Imagina o que é você querer fazer com que as pessoas entendam múltiplas reencarnações, fenômenos mediúnicos e tudo mais. Hoje ainda é complicado, imagina aquela época, né? Sem informação, sem que você conseguisse dividir essa informação com facilidade com pessoas fora. Então, sem dúvida nenhuma, ele encontrou inúmeras dificuldades, resistência, pessoas que o atacaram, que o perseguiram. A vida de Kardec, ao longo desses pouco mais aí de 10 anos, né, de início de doutrina espírita, ele foi extremamente perseguido, né? Perdeu inúmeros alunos, ele era professor, dava aulas particulares, chegou a perder alunos quando os pais descobriam, né, e tudo mais, que ele estava envolvido com a doutrina espírita, que ele realizava, participava, né, de reuniões mediúnicas. Então, foi um caminho inicial tortuoso. Como tudo, gente, que a gente tente inovar. Tente abrir uma empresa que não existe, criar um mercado novo, trazer inovações e ideias, sabe? Você vai ser tido como um revolucionário e, obviamente, você será atacado por essas ideias, até que aquilo se prove realmente algo verdadeiro, eficaz e tudo mais. Mas, sem dúvida, hoje, passado aí pouco mais, né, de 200 anos, já tem? Não, ainda não, né? Temos não, 170. A gente pode perceber que Kardec já se provou, né, verdadeiro nas suas colocações e naquilo que os espíritas trouxeram. Mas o início foi complicado, né? E não só ele, a sua esposa também teve inúmeras reviravoltas, né, na sua vida, por conta de pessoas que não concordavam, né, com o espiritismo. Na sua nascente, uma curiosidade, né? O espiritismo precisou, né, alugar locais, né, para iniciar as reuniões e ter aqueles primeiros momentos de encontro dos primeiros fundadores, digamos assim, da Sociedade Espírita Parisiense, e essa locação precisava ser feita em nome de outras pessoas, para que as pessoas não soubessem que ali iriam funcionar um centro espírita. Quando foram descobertos, foram pedidos que se retirassem até conseguir um local próprio. Então, assim, tiveram muitas tribulações nesse início, mas Kardec foi incansável. E, paralelo às tribulações, Kardec também, outra curiosidade, possuiu inúmeros problemas de saúde. Tanto que ele veio desencarnar ainda muito jovem, né? Com pouco tempo de doutrina espírita ainda, tinha muita coisa ainda por fazer. Mas a gente percebe que essas dificuldades parecem fazer parte de todo grande trabalhador, né? Porque o Chico também teve inúmeras dificuldades, também foi hostilizado no seu começo, ninguém levava fé no trabalho que ele realizava, e a gente poderia citar inúmeros outros nomes de pessoas de outras denominações religiosas que passaram pelo mesmo, né? Então, a gente percebe que é um ciclo normal, onde o novo sempre causa um espanto e uma aversão. Hoje, né, Isabela, a gente, por exemplo, já aconteceu comigo, né? Quando eu estava trabalhando, eu já estou aposentado, mas não sou vagabundo, né? Está trabalhando aqui, contratado, Inclusive, viu, estamos gente? trabalhando aqui, viu? Então, mas assim, quando a pessoa soube, uma pessoa, né, determinada pessoa soube que eu era espírita, né, ela se afastou de mim, se afastou de mim. Depois de um certo tempo, ela ficou sabendo que eu servia sopa, que eu ajudava as pessoas, e vários colegas no próprio trabalho, né? A gente ajudava com aquele tal atendimento fraterno, né? Que o espírita está sempre ali presente. Né? Ela viu que eu só falava em Jesus, nunca falei em outras coisas. Ela voltou a ponto de me pedir desculpas, né? Porque ela julgava que o espiritismo era obra do demônio, o que havia sido passado para ela, né? Que era obra do demônio. Mas ela viu que eu lia o Evangelho, que eu sabia, que eu tinha conhecimento, né, da parte do Evangelho e tudo mais, e aí foi melhorando esse relacionamento. Agora, tu imagina, na época de Kardec, lá nos primórdios do Espiritismo, o que se fazia contra o Espiritismo, né? A ponto de se queimar os livros, né? Se queimar os livros. E mesmo já durante as viagens de Kardec, também ele também se deparou com médios interesseiros, né?
que tinha uma outra ideia do que era mediunidade, né? E até ele trazer essas informações da forma correta, onde o médium tem que exercer a sua mediunidade gratuitamente, porque, na realidade, quem, quem dá as informações são os espíritos, não é o médium é apenas um instrumento, né? Então, o trabalho não é do médium, o trabalho é dos espíritos, né? Então, até você trazer uma informação dessa adequada para a época, né? Ainda tem também, hoje, nós temos uma dificuldade dos adeptos que se afastam e que falam mal da doutrina, certo? E, geralmente, esses que falam mal da doutrina são aqueles que não estudaram a doutrina, porque quem estuda a doutrina, ele permanece na doutrina e desenvolve os ensinamentos da doutrina, certo? Por exemplo, muitos de nós, todos nós aqui já lemos várias vezes o livro dos Espíritos. Eu continuo lendo, eu continuo estudando o livro dos Espíritos, porque a gente, cada vez que a gente pega uma questão do livro dos Espíritos, a gente tem um novo entendimento, porque o mundo vai se transformando, o mundo vai desenvolvendo, as ideias vão mudando, e a gente vai buscando adaptar de novo os ensinamentos que estão ali no livro dos Espíritos. Então, um constante estudo. Então, não existe aquela coisa, não, eu já me formei em Espiritismo e acabou, eu já sei tudo sobre Espiritismo. Né? Então, essas pessoas que se afastaram do Espiritismo e que falam mal, né, é porque pararam de estudar ou muitos deles nem estudaram. Né? Nem estudaram. E aí acha que tem propriedade para falar mal de uma doutrina que consola. Quando a Isabela falou sobre a dificuldade de uma ideia nova se estabelecer, realmente toda ideia nova, toda mudança, ela traz um certo arruído, ela traz um certo desconforto. E aquela época, né? Por exemplo, os religiosos da época aquilo para eles era um afronto, era uma coisa que jamais eles poderiam imaginar essa situação, que eles abominavam essa situação. Esse era um ponto. Outro ponto também, os médios, já existiam os médios, já estavam lá fazendo os seus trabalhos. E alguns desses médios, muitos desses médios, depois que foram ver o Kardec estava dizendo, esse negócio aqui é totalmente diferente do que eu faço, eu não vou fazer desse jeito. Então, isso criou uma opção de desconforto, uma opção de situação de pessoas falarem, fazer o possível para que a doutrina não se estabelecesse, que Kardec não estava com a verdade. Então, aí foi uma coisa muito importante dele saber se posicionar, saber defender a doutrina, digamos, de certo ponto, em muitos momentos, defender a doutrina calado. Defender a doutrina, deixando a ideia ser propagada pelos outros, não por ele. Porque essa viagem dele foi mais para ele sentir como as pessoas estavam fazendo, como as pessoas estavam defendendo a doutrina, como as pessoas estavam defendendo essa nova ideia. Isso foi que ele foi consolidar, né? E, claro, reforçar, dar algumas ideias, mas a ideia principal era para ele ver como é que as pessoas receberam e como eles estavam defendendo. Então, isso é importante. Então, essa a situação que essas pessoas se sentiram incomodadas, sentiram aquela coisa, algo que ameaça a minha maneira de agir, de ser, eu vou fazer o possível para que essa ameaça se afaste, essa ameaça não exista. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí, nessa época, que ele foi muito contestado, muito defamado e assim por diante. Ou seja, sempre como até o começo da fala da Isabela, o bom senso sempre pegou. Quando era com relação a ele dava o silêncio como resposta, e com relação à doutrina, ele não. A posição da doutrina era essa, defendia, e assim por diante. Então, ou seja, e com essa postura dele de silêncio e de bom senso, muitas pessoas viram que não era como estavam falando. Até o próprio exemplo do Raimundo aí, né? A mulher se afastou, aí, como ela viu o procedimento dele, ela voltou atrás, né, da sua ideia. A mesma coisa na época de Kardec. Quando as pessoas viram como ela era difamada, mas via o procedimento de Kardec, dizia, não, pera lá, está diferente, não está batendo com o que está sendo falado. E aí, muitas das pessoas passaram lá, assim, como ele até tem algum lugar ali dizendo assim, um ia, 1000 vinha, né?
justamente por causa da postura e de como a coisa estava sendo lidada. Então, em muitas oportunidades, o silêncio é uma excelente resposta, né? É verdade. E aí, meus amigos, caminhando já para a gente terminar, qual foi a importância dessas viagens? Você acha que se Kardec não tivesse empreitado, né, essas viagens, veio logo como a coisa estava se dando, talvez tivesse sido melhor ou não? Foi de suma importância ele ter ido ver e, vamos dizer assim, aparar estas ou não? O que vocês dizem? O que a gente tira como legado dessas viagens? Foi bom para poder consolidar a doutrina? Eu acho que foi muito importante para essa viagem de Kardec, porque ele foi acompanhar o desenvolvimento, né, da doutrina codificada por ele, né, e passar pelas experiências que ele passou, né, de confirmação, até porque tudo começou, né, com as mesas girantes se movimentando, depois a cestinha, né, a cestinha, que dizer, ali já era um efeito físico, né, efeito físico, mas com a codificação veio o desenvolvimento mediúnico, certo? Desenvolvimento mediúnico, psicografia, psicofonia e outras mediunidades que foram descobertas aí nesse período. Então, ele foi ver se aquilo já estava sendo aplicado. É aplicado da maneira correta, porque Reinaldo falou que os médios sempre existiram, né? Sempre existiram. Então, se esses médios sempre existiram, mas muitos deles eram, como o Reinaldo também falou, que uma família geralmente tem um médium. Então, esse médium, ele trabalhava sempre ali no perímetro familiar. E com a doutrina, não. Com a doutrina, com a criação dos centros espíritas, esse médium começou a trabalhar para uma comunidade, né? Para um grupo de pessoas. Então, tudo isso ele foi vendo, como você falou, em loco, para ver se estava sendo aplicado o desenvolvimento que a doutrina prega, que é a transformação, né, que a gente vê, nós somos reencarnacionistas, e o propósito da reencarnação é o aprimoramento do espírito. Então, passados os tempos, os ensinamentos vêm sendo colocados e vêm sendo aprimorado também, certo? Tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, foi uma grande oportunidade que ele teve até de rever procedimentos, de adaptar novas situações, de desenvolver conteúdo. Foi muito importante, até para nós, né? Porque hoje, como a gente falou, tudo que ele viu ali e transformou em ensinamento é o que funciona até hoje. Aí Raimundo falando aqui, eu pensei aqui, vamos fazer uma comparaçãozinha aqui. O que foi que fez Jesus? O que foi que fez Paulo? Viagens, viagens para consolidar os ensinamentos, para mostrar para as pessoas que aquilo era verdadeiro, que ele estava ali com eles. O Kardec coloca aqui nessas viagens dele que uma coisa que o admirou, viu a coragem dos espíritas de defender, de não ter medo, de não se esconder naquele momento. Então, ele foi lá e isso deu mais apoio àquelas pessoas para ele estar lá com eles, ele está lá com eles, mostrando para ele. Então, essa viagem foi muito importante para consolidar mais essa doutrina, para as pessoas que estavam naquele momento propagando ela, ter o calor daquele que idealizou, vamos dizer assim, nesse sentido, idealizou, aquele que ajudou a trazer aquilo para eles. Então, aquilo foi muito importante para aquelas pessoas que já tinham coragem, já estavam defendendo, já estavam divulgando e se sentir mais, digamos, mais acolhido ou mais fortalecido com aquela pessoa que foi a pessoa que deu aquele norte para ele. Então, eu acho que essa viagem foi muito importante em função disso, de mostrar, de ele ir lá, como fez, digamos, o Paulo saiu fazendo viagens e propagando o evangelho de Jesus. E aqui, as cartas dele, como ele fez também, eu acho que foi muito importante essa viagem de Kardec.
Sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil para a gente aprender quando a gente tem a oportunidade de discutir. Assim como o exemplo é uma fonte de aprendizado fantástica, as explicações que se seguem, por exemplo, de uma leitura, ela é muito mais rica do que a leitura em si. Tanto que nós, quando estudamos a doutrina espírita, a gente não faz um estudar, tu lê na tua casa e faz a tua interpretação. A gente sempre tende a propor estudos em grupo. Tanto que, por exemplo, esse programa mesmo, quando a gente se propôs a fazer gravações com as temáticas do estudo sistematizado, né, que a FEB faz a proposta, nós não, a gente poderia apresentar as temáticas aqui individualmente. Olha, gente, isso aqui é isso e tal, e dar uma aula. Mas a própria metodologia utilizada no EJE não é essa. É uma metodologia de debate, tanto que as pessoas tendem a sentar em círculo e não como se fosse uma sala de aula. Por quê? Porque a metodologia de discutir o assunto, ela é mais enriquecedora. E aí você imagina, Kardec propagando ideias novas, lançando um livro que traz coisas muito revolucionárias para a época. E manda esse livro para um outro lugar, né, para um outro país, as pessoas vão lá, leem aquilo, e elas vão fazer interpretações das mais diversas, gente. Porque se nós quatro aqui, por exemplo, nesse grupo, fizermos a leitura de um livro dos Espíritos, de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos dizer 4 coisas diferentes. Talvez hoje, depois, por conta da intimidade que nós temos, do conhecimento mais aprofundado da doutrina espírita, a gente até fale coisas semelhantes, mas tem coisas que vão divergir, porque são 4 cabeças pensando sobre um assunto e trazendo aquilo para a sua vida a partir das suas próprias experiências, né? Então, imagina que isso também aconteceu à época. Então, as pessoas liam e interpretavam como ela bem queria. No momento que Kardec se predispõe a sair da sua zona de conforto para ir até as pessoas e fazer essas explicações pessoalmente, e debater e discutir aquilo que estava como um ponto de conflito, isso facilita muito para as pessoas o entendimento. E outra, sem dúvida nenhuma, fortalece a divulgação da doutrina espírita, porque faz com que as pessoas divulguem coisas semelhantes, que elas não tenham pontos de conflito. Por exemplo, quando ele diz, por exemplo, que é Deus, a inteligência suprema causa... De repente, uma pessoa diga, mas inteligência suprema é porque é uma coisa extraterrestre, porque não sei o quê, porque é uma pessoa... Quando ele vai lá e diz, não, aqui eu não estou perguntando se é uma pessoa, estou perguntando o que é Deus e tal. Então, ele tem a oportunidade de dialogar e esclarecer fatos que eram conflitantes. A exemplo do que já foi feito. Então, o que Kardec fez também, enquanto divulgador da doutrina, também não foi algo novo, como o próprio Reinaldo já colocou aí. Nós temos o exemplo de Jesus, temos o exemplo de Paulo e todos os demais apóstolos, né, que seguindo o que Jesus solicitou, por exemplo, as primeiras curas que os apóstolos fizeram, foi a mando do Cristo, vá lá em meu nome, de 2 em 2, vocês serão recebidos, se em algum lugar não quiserem me receber, não percam tempo, quer dizer, houve uma orientação. E se você propaga uma ideia nova e não orienta, é muito provável que ela se perca, né? Então, foi importantíssimo, tem um papel relevante, sim, sem dúvida nenhuma. Se ele não tivesse feito isso, talvez essas ideias não tivessem ido tão longe. E aí, só para fechar, pescando aqui, que outra coisa que ele constatou foi a evidente diminuição dos médiuns de efeito físico, à medida que multiplicava os de comunicação inteligente, e aí ele constatou justamente a fala que os espíritos tinham dado, de que o período da curiosidade passou, que naquele momento eles estavam no segundo estágio, que era o da filosofia, né, que justamente esse debate que a Isabela disse, e aí preparando justamente para o terceiro passo, que é o do característico do desenvolvimento da reforma da humanidade, né? Que aí a gente tem que buscar, porque é a nossa vez, né? A melhora de cada aplicar esses ensinamentos, né? Porque a curiosidade já passou, que foi a época da codificação, e aí já se passou disso. O momento da discussão dos temas também já teve, então agora está faltando o terceiro passo, que é justamente a reforma da humanidade em cima desses ensinos trazidos pelo Cristo e pelos Espíritos, ou seja, nada desatualizado, é a gente que ainda está correndo atrás, né?
mas estamos desenvolvendo, né? Estamos desenvolvendo devagar, né? Devagar no sentido de estarmos aqui encarnados, né? Encarnados, mas as coisas vão acontecendo, mas a gente não percebe, né? Porque, assim, quando a gente começou o nosso projeto aqui da rádio, né, eu lembro que Reinaldo tinha os cabelos mais escuros, né? Mais escuros. Mas Reinaldo, quando ele se olha no espelho, ele não se reporta do tanto que o cabelo dele embranqueceu, certo? Ele não consegue ver isso. Mas quando a gente demora um tempo para olhar outra pessoa, a gente nota de imediato essa transformação. Não é assim? Então, a gente não percebe que a gente está se transformando, que a gente está crescendo, que a gente está melhorando, que a gente está desenvolvendo, certo? E a gente acha que ainda está lá nos, poxa, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo. Mas as coisas vêm acontecendo, vêm acontecendo. A transformação do corpo humano vem acontecendo já há algum tempo. Antes a gente tinha um padrão, né? Hoje já é outro padrão, certo? Então, mas assim, vai acontecendo naturalmente, naturalmente. Assim também é essa nossa mediunidade. Essa nossa mediunidade também, ela vem se transformando. Não há mais necessidade de materializar, não é? Então, hoje você tem muitos poucos médiuns de efeito físico, tá? A gente, antigamente a gente dizia assim, não, mas fulano de tal, na casa dele é um barulho, não sei o que e tal, era médium de efeito físico que tinha na casa. Mas hoje não, hoje a gente já convive melhor com as coisas, certo? E a nossa inteligência, quando vai desenvolvendo, a nossa condição moral vai melhorando, certo? Então, vai deixando a necessidade de certos acontecimentos, porque começa a fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, certo? Então, essa coisa da mediunidade, daqui a pouco não tem mais necessidade da psicografia, porque já vem direto, a gente já vai se comunicar diretamente pelo nosso pensamento, né? E assim vai desenvolvendo. Eu vejo assim. Isso é que eu estava tentando já com vocês, ver se treinando aqui, para se comunicar direto pelo pensamento, mas você ainda está muito atrasado. É, Mas olha, na realidade, é como diz, a gente está caminhando. A evolução, ela corre como o rio, a gente pensa que a água não está parada, ela está por baixo, devagarzinho, lentamente, uma velocidade de cada rio. Então, a gente está caminhando, e às vezes a gente pensa até que está em passo de tartaruga, mas a gente está em passos largos, que a evolução está acontecendo, todos nós estamos evoluindo gradativamente, é porque às vezes a gente não para pensar, como o Raimundo disse, a gente não para pensar o que a gente mudou, o que a gente melhorou. Tantas das coisas, se a gente conseguisse olhar uns 10 anos atrás, 20 anos, a gente vê que, poxa, eu mudei, fui muito. Eu já sou mais paciente, eu já sou mais tolerante. Já muitas coisas que me incomodavam, hoje não me incomoda muito mais. Então, a gente está mudando. Porque é assim, é gradativamente. Se a gente. E isso é importante, às vezes, ele não pensar, porque se a gente pensar, a gente quer andar mais rápido do que pode tropeçar e cair. Então, eu acho que realmente é isso, a gente está caminhando, essa terceira fase, a gente está caminhando nela, e logo, logo a gente chega lá, porque a gente, cada dia que passa, a gente está começando a internalizar cada vez mais isso, cada situação que às vezes a gente passa, a gente pensa, poxa, eu preciso confiar mais, eu preciso acreditar mais, tá? Então, isso acontece comigo, acontece com todos vocês. Então, eu sei que tem dia que a gente está numa situação, mas daqui a pouco acontece uma coisa de olha, porque às vezes a gente não confia nem nas nossas ações, porque as nossas boas ações vai gerar boas ações para a gente lá na frente. Então, isso é a nossa caminhada, é a nossa evolução, é o nosso despertar. Ainda vou aprender a tocar violão. Bem, gente, aí a gente conseguiu encerrar. Alguém mais quer comentar algo sobre a temática? Então, já me dou por satisfeito, a gente conseguiu trabalhar o tema de hoje. Então, agradecer meu amigo Reinaldo por mais uma vez, a gente está junto, apesar dele tentar passar todo o seu conhecimento
Mas a gente ainda precisa ouvir sua voz. Então, boa noite. Gente, é muito legal. Até que hoje eu estava assim, meio baqueado, né? Eu estava pior do que tu, Isabela. Eu estava, mas já estou melhor agora, estou bem melhor. É, não Esse tem grupo como aqui, falar sobre graças a coisas Deus, boas, né, e não esse sair bem. grupo aqui me alegra e falar da doutrina realmente energiza minhas energias e me aquece o meu corpo e meu cérebro. Então, foi muito legal estar aqui. Eu espero que a gente, com esse papo descontraído, a gente leve algum esclarecimento aos nossos internautas, que nós continuamos colaborando com a divulgação da doutrina espírita, que é o nosso consolo, a nossa inspiração, a nossa certeza do amanhã. A doutrina espírita nos traz a certeza do amanhã. E do amanhã melhor. Nós sabemos que o amanhã será bem melhor do hoje, e a doutrina espírita nos traz essa certeza. Então, eu só tenho a agradecer. Paz para todo mundo. Isabela. Gente, eu quero me despedir hoje, mas hoje eu quero deixar uma mensagem de reflexão sobre o que a gente falou aqui. Esses exemplos do que a gente falou de Kardec, né, na busca da divulgação da doutrina, essa necessidade das viagens e de esclarecer a doutrina para outras pessoas, né, que estavam fora ali da sua bolha, digamos assim, é uma necessidade que precisa trazer para as nossas vidas e entender que nós não vamos conseguir crescer e evoluir sem sair da nossa zona de conforto. É preciso ir em busca, porque as coisas elas não vão chegar de mão beijada, elas não vão acontecer, é preciso que a gente faça um movimento. Às vezes até mesmo para as coisas acontecerem na vida da gente e caírem meio que no nosso colo, mas precisa haver um movimento de buscar aquilo, porque senão às vezes aquilo até já caiu no seu colo, você já foi até beneficiado, né, por uma providência divina, mas você não vai conseguir perceber essa bênção, porque você está muito atrelado e muito focado em coisas que não é o relevante, que não é o principal. Então, sair dessa zona de conforto, sair da nossa bolha e buscar, né, aquilo que a gente quer de verdade é o que vai fazer com que a gente progrida, né? Então, que a gente fique com essa lição. Mais uma vez, mesmo sem falar sobre isso, Kardec, e assim como outros divulgadores de outras tantas doutrinas, nos falam, é preciso ir em busca, né, daquilo que a gente acredita, e correr atrás, e divulgar, e falar sobre aquilo que a gente acredita. Porque, como o Raimundo deu o exemplo dele também hoje, quando a gente fala, né, que, eu sou espírita, vão ter pessoas que, de repente, podem, né, se sentirem afastadas de nós por isso, mas também atrairemos inúmeras outras pessoas que precisam de um consolo, de uma palavra amiga, de um atendimento fraterno naquele momento, da perda de um ente querido, de tantas outras situações que o Espiritismo nos esclarece. Então, que a gente possa ir em busca disso e buscar dessa forma o nosso crescimento pessoal. Raimundo Souza. Diante de tudo que já foi dito, eu só tenho a agradecer a presença de todos, a oportunidade de aqui estar e pedir aos nossos internautas que comentem o nosso trabalho e se inscrevam no nosso canal, que dê um joinha, aí, que é importante para o YouTube saber que a gente tá sendo visto por todos e dizer que essa doutrina que consola, essa doutrina que acolhe, é a doutrina que precisamos seguir, que precisamos conhecer, que precisamos estudar para nos aprimorar. E eu agradeço essa oportunidade que me é dada aqui para falar dessa doutrina consoladora. Pois é, mais um programa para conta, a gente só nos resta agradecer a oportunidade. E pela fala de Raimundo, eu me lembrei de uma fala da doutora Ana Beatriz, que ela diz assim, que é algo feito, procure as pessoas ocupadas, que aí você consegue. A gente aqui tem hora que, como o Reinaldo chegou e disse, gente, eu só estou aqui na força do amor, porque o dia foi pesado.
e a gente consegue fazer o programa e sai daqui todo mundo reabastecido, alegre, satisfeito, com a sensação de mais uma tarefa de muito bom grado cumprida. Então, é isso, gente, vamos se propor sempre, como a Isabela disse, vamos buscar, vamos se propor, vamos de fato, porque por mais, quando a gente rompe essa barreira, principalmente do cansaço, né, que todo mundo tem, de fato, um dia atribulado, e a gente consegue transpor e fazer algo bom, o retorno é maravilhoso. Como disse Emmanuel, né, o primeiro beneficiado que faz o bem é justamente aquele que faz o bem, que tem as mãos perfumadas, né, por essa oportunidade de fazer o bem. Então, que a gente se propõe, de fato, faça, seja esse sal da terra que Jesus tanto nos pede. Paz e alegria a todos e até a próxima oportunidade aqui no canal do Grupo Divulgar, no programa O que é o Espiritismo. Você ouviu o que é o Espiritismo?